eu utilizo o recurso, né, a dualidade dos conceitos do Weber, da racionalidade, da irracionalidade, da formalidade e da materialidade jurídica para a constituição das ordens jurídicas, buscando argumentar, então, que não há apenas uma fundamentação abstrata ou teórica, ou mesmo dentro dos critérios do próprio campo, para justificar ou para legitimar o que se produz ali, mas, sobretudo, a partir dos aspectos subjetivos, dos valores, né, que entendem os agentes jurídicos que atuam nesse espaço. Então, para pensar particularmente esse espaço dentro do campo, eu me valho desses conceitos do Max Weber. Num segundo nível, né, mais intermediário, eu procuro discutir com trabalhos desenvolvidos desde a década de 80 no Brasil sobre gênero e sistema de justiça, que aí vão analisar, são trabalhos que analisam em diferentes espaços da justiça como que se constroem essas relações de gênero. Então, desde as delegacias, né, depois os JECRIMs, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, e que vão mostrar dinâmicas, né, distintas. E por isso, então, o Tribunal do Júri como um espaço ainda pouco explorado no que diz respeito aos estudos de gênero. E também a partir da noção, né, da John Scott, do gênero como uma categoria útil para análise histórica, do gênero como uma categoria explicativa do mundo social, como uma categoria que explica relações de poder, justamente tendo por base essa ideia de tomar como problemática essas noções já dadas e tão consolidadas. Então, essas noções tão dadas e consolidadas sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, elas são socialmente construídas, e um dos espaços sociais onde essas noções se constroem é certamente o espaço do campo jurídico. Essa especificidade do Tribunal do Júri se dá também pela sua composição profana. Primeiro, dizer que o Tribunal do Júri é um espaço, né, que julga crimes dolosos contra a vida, crimes intencionais contra a vida, que é homicídio, infanticídio, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, né? E ali, portanto, há uma reconfiguração, digamos assim, do tabuleiro do xadrez, das peças, né, do jogo. Porque aí o veredito não é produzido pelo juiz, mas sim por pessoas externas ao campo jurídico, por pessoas leigas, já que eu ponho bem entre aspas, leigas, porque nem sempre elas são tão leigas assim. Há jurados que atuam ali há 20 anos, então eu acho que eles já sabem muito mais do que alguns agentes como atuar, mas em todo caso essa é uma outra discussão. Então, nesse sentido, o veredito ele é produzido pelos profanos, né, nos termos do Bourdieu. Não são aqueles que detêm, né, o poder de nomeação ou que detêm essa prerrogativa de disputar no campo pela verdade jurídica. Portanto, esta composição profana reconfigura um pouco as regras, né, do jogo. O Tribunal do Júri também expressa toda essa disputa pela verdade jurídica, porque ali ela vai se dar tete a tete, né, acusação e defesa, frente a uma plateia, frente aos jurados, frente ao réu ou à ré, né? Então é algo que precisa ser construído performaticamente ali naquele momento. Né? E é então justamente nesse espaço em que abre-se mão do técnico e do formal em nome dos profanos, né? Em que se justifica essa utilização, né, dos aspectos não jurídicos em função de que ali estão profanos para julgar. Então essa é uma das justificativas, ou seja, nós estamos utilizando aqui da emoção, da oratória, né, da dramaticidade, porque aqui não são os membros do campo jurídico que vão julgar, mas pessoas que vão decidir pela sua consciência, pessoas que precisam ser tocadas, né, pela emotividade, enfim, pela proximidade com os fatos. Então aqui essa ideia de que a neutralidade ela é perpassada por outros aspectos, e nesse sentido, então, torna-se ainda mais pertinente analisar que discursos sobre homens e mulheres, que discursos sobre os sentidos de gênero estão sendo trazidos à tona nesse espaço. Então, a problemática, né, é justamente considerando-se a especificidade do Tribunal do Júri, essa tese buscou analisar que elementos discursivos são acionados pelos agentes jurídicos para construir os perfis de réus, rés e vítimas que remetam às relações de gênero, como os aspectos de gênero circulam por esse espaço de julgar e são evocados nas teses de acusação e defesa. Eu não pude gravar
essas sessões de julgamento, então eu tive que utilizar o recurso do diário de campo, né? Então eu anotava, assim, tinha julgamentos que iam das 9 da manhã às 3 da tarde, ou das 9 da manhã às 3 da manhã, ou das 9 da manhã da quarta até a sexta, final da tarde. Então eu fui desenvolvendo, assim, né, a técnica do registro. Os primeiros julgamentos eu anotava, assim, 2, 3 páginas, os últimos eu já estava anotando 30, 35, então fui me aperfeiçoando na técnica, né? Então, registro nos diários de campo. Eu observei 26 julgamentos pelo Tribunal do Júri no período de outubro de 2008 a agosto, 8 de agosto, né? Agosto de 2010. E para a análise desse material, eu utilizei também o recurso do NVIR para poder, então, sistematizar e categorizar esse material. Dos meus casos analisados, dos 26, né? 8 foram casos de mulheres que mataram homens, 13 casos de homens que mataram mulheres, um caso de mulher que matou uma mulher, que foi o último caso que eu observei mais por curiosidade do que propriamente por estar no recorte da minha pesquisa, e 5 casos que envolviam ambos, né? Ou homens e mulheres como réus e rés, ou homens e mulheres como vítimas. Todo esse universo totalizou 25 réus e 13 rés, 14 vítimas homens e 17 vítimas mulheres. Em relação aos discursos, né, há uma percepção generalizada dos agentes que atuam no júri de que os crimes que chegam ao tribunal do júri ou são crimes do tráfico ou são crimes da paixão. Então, são sobretudo esses dois discursos que se produzem no tribunal do júri. Eles apresentam dinâmicas diferentes dinâmicas discursivas, estratégias discursivas diferentes em relação ao crime e aos envolvidos. Nos considerados crimes do tráfico, e aqui eu digo considerados porque eles não necessariamente foram motivados por relações do tráfico, eles podem ter sido motivados por uma briga entre vizinhos, por uma pedra no telhado do vizinho, mas em função da classe social dos envolvidos, eles são inseridos numa lógica discursiva dos crimes do tráfico, né? Para estes casos, em relação ao crime, há uma sobrevalorização do crime como um crime que é mais condenável, que precisa ser mais passível de punição, que precisa ser mais punido, né? Então, há todo um clamor sobre o que é a gravidade desses crimes, sobre o quanto eles constituem um problema na nossa sociedade contemporânea. Então, há todo um discurso que vai sobrevalorizar o crime em relação a outros tipos de crime. E em relação aos envolvidos, há, pelo contrário, uma desvalorização, sejam eles homens ou mulheres, né? Então, o discurso sobre as pessoas que estão envolvidas em crimes do tráfico, como diz a fala do promotor, né, passam muito pela lógica do aqui ninguém é santo, seja réu ou seja vítima, né? No caso dos crimes da paixão, então há uma outra estratégia discursiva que é utilizada por esses agentes jurídicos e que difere das estratégias do crime do tráfico. Em relação ao crime, há uma invisibilidade do crime. Ele não é visto como algo que afeta tanto a sociedade, ou que é um problema social tão grande como o crime do tráfico. Quer dizer, ele paira assim numa certa invisibilidade, tanto quanto o próprio autor desse crime, que não é muito reconhecido na figura do bandido. É alguém que foi motivado por um sentimento muito nobre, que é o sentimento do amor, né? Embora não termine muito bem, mas né, começou bem, de certa forma, em algum momento. E aí há uma relutância em reconhecer esses sujeitos como criminosos, como bandidos. Foi lá uma pessoa que, né, em algum momento de desequilíbrio, acabou cometendo, né, esse crime. Então, essas duas dinâmicas discursivas que perpassam esses julgamentos. Aqui, para a gente ter uma ideia, eu trouxe alguns exemplos de como é que opera essa lógica discursiva. No caso dos crimes do tráfico, o defensor, que é quem defende a ré, que está ali, diz sobre a ré: não digo que seja uma pessoa maravilhosa, que vai à igreja e tal, mas eu não conheço a vida dela não me interessa. A culpa dela foi ter morado na vila. E vila, sabe, vila é vila, tráfico de drogas, né? Então é dessa maneira que ele insere, né, essa pessoa dentro dessas relações.
Aí aqui é um promotor que diz o seguinte, lança um conceito que eu já vou dizer para vocês qual é. O direito penal não é para se resolver problema social, é para punir. Porco não pode fazer limpeza. A melhor coisa é quando um bandido mata outro. Um matou e outro não morreu, mas desviveu. É o conceito de desviver, né? É aquilo que a gente falava hoje das vidas precárias, a vida que importa menos, né? A vida que merece morrer. Nos crimes da paixão, aí nós vemos aqui a promotora que está acusando o réu de ter matado a mulher. Ela diz, eu não estou dizendo que ele é bandido, mas ele não é o homem maltratado e sacrificado pela mulher, como disse o defensor. Tão delicado assim ele não é. Mesmo que ele não queira admitir, a relação estava desgastada. Então, outro aspecto aqui, né, ela está tanto dizendo que ele não é bandido, mas outro aspecto que surge é um escrutínio da vida pessoal, assim, como que era a relação, como que vocês se davam bem, ele mandava flores, não mandava, dava presente, não dava. Então há um escrutínio da vida pessoal, do relacionamento entre os envolvidos quando se tratam desses crimes da paixão. Aí o promotor, que está acusando o réu, que matou a companheira por espancamento, diz, esse homem está aqui hoje, é um homem de bem, que talvez tenha sido o único que a amou. Então, ele que está acusando o réu, né, diz isso sobre ele, que na verdade ele matou, enfim, espancou, mas vai fazer o quê? Foi o único homem que a amou, né? Então, a gente vê esse recurso a uma romantização, né, ao amor, como uma justificativa. E aí, a gente observa muito, assim, uma adequação aos papéis de gênero. Os papéis de gênero, papéis, né, tradicionais de gênero, assumem uma importante função numa lógica de deslocamento do papel do réu para a vítima e do papel da vítima para a ré. Então, está o tempo todo acontecendo esse deslocamento entre os papéis de réus e vítimas nos discursos, e os aspectos de gênero contribuem, né, para dar sentido a esse deslocamento. Então, aqui, o promotor diz assim sobre a ré. A cara dela é de quem cuida de criança e de quem vai à igreja. Eu estou aqui com uma dona de casa que prepara o chinelo para o marido, espera ele com a comida pronta e cuida de criança. Não há indícios de que ela tivesse envolvimento na quadrilha. Então é interessante que ele pede a absolvição dela por falta de provas, mas ao mesmo tempo ele faz toda uma construção de quem é esta mulher que merece ser absolvida, né? Ao mesmo tempo que ele começa o jogo, vai explodir, tá? 10, 9, 8... Todos... Aqui tem uma outra fala que é muito interessante. É o promotor que está julgando uma mulher acusada de matar o namorado. E ela é a do tipo preparada. Então a gente já vai ver o que isso significa. Todos nós, diz o promotor, somos homens de bem, diz isso para os jurados, né? Quem de nós nunca ouviu uma mulher assoviando e foi balançando o rabinho? E uma mulher com boa performance? E não me entendam mal, você olha para ela e diz que ela é preparada. A gente que é macaco velho sabe. São dois tipos diferentes de mães aqui. Se refere à mãe da vítima e à mãe da ré. Então a gente vê como o tempo todo, né, isso está sendo acionado para transformar determinado sujeito em um sujeito mais ou menos merecedor de justiça, né? Sujeitos mais ou menos aceitáveis. E para isso, os papéis de gênero funcionam como uma imagem que cola ali, né, e que ajuda a construir esse sentido. Então, para fechar, há então essa produção constante de um deslocamento. Quer dizer, quem é o réu, ele é o réu, mas daqui a pouco ele é vitimizado pelo defensor, utilizando também os papéis de gênero, né? Quer dizer, ele é um homem provedor, ele é um bom pai de família. Tem uma fala que diz: o senhor não merece ser condenado porque mostrou ser um bom pai, né? Então, esses aspectos eles estão o tempo todo produzindo deslocamentos. E é por isso que os aspectos de gênero no discurso do tribunal do júri constituem-se como recursos de poder, né? Poder para as teses que estão concorrendo ali, porque aquela que
colar melhor essa imagem vai ser a tese vencedora. Então, não se trata só de constituir sujeitos jurídicos, mas de atribuir valor e poder às teses, às disputas que estão sendo construídas nesse espaço. Então, os aspectos de gênero constituem-se como recurso de poder para tornar sujeitos mais ou menos aceitáveis, mais ou menos merecedores de justiça. E ao trazer à tona, então, esses sentidos, o campo jurídico, e particularmente o Tribunal do Júri, atua na reatualização e na reprodução constante desses sentidos sobre o ser homem e ser mulher na nossa sociedade. Era isso. Muito obrigada. Bem, Michele, obrigado. Eu já tenho aqui a arguição. Depois eu tenho umas perguntinhas para ti, lembrei da branca agora. O pessoal não ouviu. Perguntas boas. Bom, então, Elizabeth, por favor. Elizabeth Mazerão Machado. Boa noite a todos. Eu acho que, de certa forma, há uma continuidade, né, no que está sendo proposto, porque, dados que a Letícia trouxe, as questões que a Rochelle colocou, fecham um pouco, né, com o que é o projeto de tese orientado pelo professor José Vicente, que é justamente sobre a violência física contra crianças. Que, de certa forma, é um grupo invisível, que não tem lugar, que não fala em nome próprio, né, e que sempre se constitui como um sujeito que é representado. Então, a ideia aqui é trabalhar justamente a ideia do corpo da criança e os processos de socialização, como isso atua sobre a criança. Então, o objeto desse projeto, estava dizendo, é a violência física contra crianças nas suas diferentes manifestações cotidianas e em seu modo de reprodução da sociedade. A violência, então, para fins desse trabalho, ela é compreendida como uma prática na qual os adultos dispõem do corpo da criança, seja na palmada educativa, na agressão ou no abuso sexual. O professor José Vicente queria que eu perguntasse quem é que nunca levou uma palmada aqui. Eu não gostaria que vocês respondessem, mas é bom a gente pensar nisso como algo que está inserido e que faz parte de uma condição, de certa forma, legitimada dentro do processo de socialização de todos nós. Então, o objeto de pesquisa, continuando, são as práticas que atuam sobre os corpos das crianças, indivíduos, né, estabelecendo uma relação disciplinar e que produzem um efeito sobre o conjunto da população, onde se estabelece uma relação de domínio. A violência contra a criança será tratada como um dispositivo, considerando suas curvas de visibilidade, curvas de enunciação, linhas de força, linhas de subjetividade, bem como as linhas de fratura. Então, a ideia, justamente, né, é tentar discutir como este processo que atua sobre a criança, sobre este indivíduo, repercute no conjunto da população e cria, e produz um modo de reprodução da nossa sociedade, de constituição desses sujeitos e de constituição do conjunto, né, da população, como algo que pode ser
domesticado, disciplinarizado, contido, a partir de dispositivos que ocorrem numa esfera microsocial, tá? Numa esfera no corpo. A gente pode pensar nisso até num nível mais explícito, né? Como situações que acontecem, que se passam numa esfera privada, dentro de casa, e que se estabelece sobre o corpo da criança. Então, a ideia, assim, os conceitos centrais que vão ser trabalhados é a família e a criança com construções sociais, sendo que o surgimento da ideia de criança está vinculado ao conceito de anomalia do Michel Foucault. Então, partindo desse conceito dos anormais do Foucault, a ideia de que a criança comporta em si mesma as duas figuras do anormal, o indivíduo a ser corrigido e o onanista. Então, a ideia da criança como aquele sujeito que está sempre em falta, né, que precisa sempre ser corrigido e ter uma contenção. Né? Quer dizer, o onanista seria a criança masturbadora, que precisa ter justamente a sua sexualidade deprimida e contida, e isso é feito por um adulto pelo uso da força. A disciplinarização da criança dá-se por um poder assumido pelos pais dentro de um ambiente privado, a família, a casa e a cama. Associado à ideia de privacidade, a violência familiar sofre um processo de interiorização. Então, a ideia, de novo, né, de que essa violência ela não se estabelece numa esfera pública. E essa invisibilidade que acomete esse fato, esse fenômeno, ela está justamente no que ela acontece em casa. Né? Ela é extremamente privada, ela está num nível onde a polícia não atua, ela está num nível onde há uma dificuldade do Estado entrar, porque ela é privada. Tá? Então, a gente, hoje mesmo, teve um caso na televisão, que estava passando, de uma criança que foi morta no Ceará, em Fortaleza. No hotel, ficou 2 dias na parte hotel, onde seus pais moravam. 2 dias no corpo da criança. A criança, são 2 irmãos, sem registro, sem documentação nenhuma, com 5 anos, e o outro com 1 ano. Então, essa invisibilidade dessa forma de violência digamos que o objetivo principal é dar visibilidade a isso, né? A essa condição daqueles que hoje não tem lugar, né? Que são os invisíveis. Então, partindo ainda do princípio de que vamos trabalhar com a definição de criança ou de infância, com um recorte temporal que delimita esse período, pois eles são muito complexos, né? Quer dizer, não há uma unanimidade sobre o que é a infância, então a gente vai usar um recorte, que é um recorte legal. Tá? Então, partindo do princípio de que esse conceito vai ser tratado a partir de referenciais históricos, sociológicos, jurídicos e psicológicos, mas para fim dessa pesquisa o recorte vai ser estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Isso assim por uma dificuldade real assim, de delimitar aonde começa a adolescência, né, onde termina a infância, para não entrar em questões de outras ordens. Então, a violência corporal contra crianças, tratada nesse estudo, pode ser compreendida a partir da sua intencionalidade. Esse é um outro recorte que a gente vai fazer. Quer dizer, pensar nessa violência como um ato intencional, não como um acidente. Né? Então, toda forma de castigo físico onde há o emprego da força física contra uma criança de forma não acidental, capaz de produzir ferimentos, humilhação, dor ou qualquer outro tipo de dano. Então, é uma gama muito grande, né, que vai ser tratada, isso inclusive me foi apontado na qualificação do projeto, mas a ideia é justamente essa, né, é que é muito difícil a gente separar a humilhação, ele estava, por isso que eu olhei para ele, é muito difícil a gente separar o que é a humilhação da dor, né? Qual é o limite? Obviamente que uma violência sexual ela é infinitamente mais grave, mais danosa do que uma palmada.
Mas um tapa na cara pode produzir tanta dor ou tanta humilhação contra simplesmente uma palmada na bunda, que todo mundo acha extremamente natural na nossa sociedade, que isso, de certa forma, é legítima. Há uma discussão imensa sobre isso, né? A lei da palmada, que não se define, né? Quer dizer, há uma imensa discussão sobre isso, porque justamente essa questão de que há uma legitimidade no castigo corporal. Então, de novo, a violência, para fins desse projeto, ela vai ser pensada como um negativo. Uma ação que é dirigida ao outro, que lhe nega a possibilidade de existir como corpo, como sujeito ou como potência. Então, como trabalharemos com a violência física, compreende-se que essa impede, controla, disciplina e dociliza os corpos. Nesse caso, a violência opera como um dispositivo. Um dispositivo de controle, de dominação, de poder. Então, aqui é uma citação do professor José Vicente. Podemos considerar a microfísica da violência como um dispositivo de poder-saber, no qual se exerce uma relação específica com o outro, mediante o uso da violência e da coerção. Isto significa estarmos diante de uma modalidade de prática disciplinar, um dispositivo, que produz um dano social, ou seja, uma relação que atinge o outro com algum tipo de dano, compõe-se por linhas de força, consiste em um ato de excesso, presente nas relações de poder. As relações de violência efetivam-se em um espaço-tempo múltiplo, reclusos e abertos, instaurando-se uma racionalidade específica. Então, a partir deste princípio, a gente vai trabalhar a violência contra a criança como nessa ideia de que há uma microfísica, de que é um processo de violência que se estabelece num espaço doméstico, num espaço familiar, num espaço, em tese, de proteção, que deveria ser um espaço de proteção, e que produz um dano, tá? Que gera alguma consequência em termos sociais. Então, bom, junto com isso, né, o entendimento de que esse processo que se estabelece sobre o corpo, o castigo corporal, ele se contrapõe, ou ele se... eu gostaria muito que se contrapusesse, não sei se ele se contrapõe ainda, ao processo de socialização. Então, a ideia que a gente tem, assim, que o conceito de processo de socialização, com toda a complexidade, pluralidade, mobilidade, como propostos por Zimmel e Elias, compreende um conjunto ativo de interações entre as pessoas, nas quais se constrói um pertencimento a determinada sociedade e cultura. Valores, modo de agir, de pensar, são produzidos e internalizados nesses processos da mesma forma que um self individual se forja numa relação onde há interdependência dos sujeitos e conflitos. Então, assim, uma das questões que a gente vai discutir é justamente a ideia de que até que ponto há um dilaceramento dessa socialização, desse processo de socialização, onde, no momento que se insere, que se instaura uma violência física. A violência como recurso de educação, e aí uma educação bem entre aspas, ele é antagônico ao processo de socialização por definição, porque o conflito ele pertence a esse processo de socialização. E a violência ela é a negação dessa possibilidade de expressão de um conflito e da construção de alguma coisa a partir disso. Então, a possibilidade de produção de uma identidade subjetiva individual decorre do reconhecimento intersubjetivo dos agentes implicados num processo de conflito. A ideia de conflito, baseada na obra de Honneth, refere-se à possibilidade de expressão do desejo de individualidade em relação a outro sujeito. Então, sempre que há violência, aí também a gente pode usar a ideia da Hannah Arendt, quer dizer, a violência sempre atua como um negativo, né? Como algo que retira do outro o direito de se expressar e de se produzir e de se manifestar enquanto sujeito. Então, nega-lhe o reconhecimento, nega-lhe a subjetividade, a possibilidade de produção de uma subjetividade e de cidadania, se a gente levar isso a uma situação mais extrema de produção de cidadania mesmo.
Então, enquanto problema de pesquisa, o que a gente propõe é um entendimento de quais as razões objetivas e subjetivas da permanência no processo de socialização do uso da violência física contra crianças, contrariamente às expectativas da modernidade. Quer dizer, há todo um discurso de proteção. A gente tem uma legislação toda que enfoca a questão da proteção das crianças, mas a violência física, ela se mantém como um lado B, né, desse discurso. Ela ainda se mantém como uma prática que é defendida. Inclusive, no meu projeto eu trago uma série de exemplos, assim, um deles é muito interessante, do Isamitiba, que vive no Fantástico, né, discursando, falando sobre, tem um livro, Quem Ama Educa, né, e ele defendendo a palmada. Em algumas situações é preciso, sim, dar uma palmada, porque essa palmada vai mostrar quem é o mais forte. Então, essa legitimidade, ela ainda está presente dentro, ela é contraditória ao discurso da proteção, do cuidado, do acolhimento, que é o discurso legal, digamos, o discurso do aparente, né? Eu acho que a gente pode pensar nisso como uma coisa, como um conteúdo que está subjacente, né, nesse discurso. Então, dentro ainda do problema de pesquisa, a ideia é entender qual é a fenomenologia da violência aplicada aos processos de socialização das crianças, quais os discursos que justificam os castigos corporais nas práticas educativas, como o abuso sexual se manifesta enquanto violência contra o corpo da criança, quais as lutas sociais e seus discursos contra o castigo corporal aplicado a crianças, como ocorre a inclusão da questão na agenda das políticas públicas no mundo contemporâneo. Então, essas são as questões que a gente pretende responder. Referenciais empíricos que vão ser utilizados é o material obtido em diferentes bases de dados de instituições que prestam assistência às crianças vítimas de violência no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido, e material de campanhas e artigos produzidos por organizações não governamentais reconhecidas pela Unesco, contrárias a castigos corporais, material produzido pela mídia impressa no Brasil sobre violência contra crianças, e campanhas de prevenção e criminalização dessa. Então, por exemplo, um exemplo é a campanha dos monstrinhos, aquela que a Zero Hora fez e agora está reeditando, né, como campanha pró-educação, mas ela antes era uma campanha contra a violência. Então, vou passar tudo ligeirinho para elas. Os romances de formação da literatura brasileira, isso aí vocês não precisam nem dizer de onde que a ideia surge, né, para quem conhece, o Amado Mestre, né? Tá? Material junto às bases de dados da Unicef, Unesco, ONU, e as comissões de direitos humanos, análise do debate legislativo brasileiro acerca dos projetos de lei sobre a questão da violência contra a criança, e análise das propostas acerca da supressão do castigo corporal em crianças nas sociedades em pauta. De novo, aí será usado o NVigo, para analisar, porque só a campanha da Zero Hora são 700 artigos, só nisso já é impossível, né? Não tem como. Aí é que não precisa. Tá? Muito obrigada. E os videogames não entraram? Eu quero. A banca e o orientador sempre brigando. Muito bem. Dando sequência, então, pedir a Mariana para nos falar sobre o Pronas.
Internacionais da PUC, orientado pelo professor Rodrigo. O professor Zé Vicente estava na banca. Então, eu dividi a apresentação de hoje em duas partes. A primeira delas eu vou passar assim muito rápido sobre os aspectos gerais dos temas tratados e depois eu vou entrar em cada capítulo para mais ou menos explicar o que eu fiz. Então, a primeira parte ela apresentou um apanhado histórico sobre as consequências da globalização no controle e enfrentamento da criminalidade urbana. Já que foi fundamental então entender os fenômenos sociais que eu estava estudando a partir de uma contextualização histórica. Assim, os temas tratados foram da violência, da criminalização da pobreza, da produção e reprodução da desigualdade social na América Latina e no Brasil, e o conceito trazido pelo professor Boaventura de Souza Santos, que é o do fascismo societal. Então, no segundo capítulo, eu propus uma apresentação com uma breve análise sobre alguns programas de segurança pública que foram aplicados no Brasil. Tratei, a partir da biografia que está no texto da dissertação, sobre a doutrina de segurança nacional, que o Gabriel falou um pouco de detalhes, para quem estava acompanhando, pela herança que ela acabou deixando, principalmente no papel das polícias e também nos planos que foram produzidos e implementados depois no Brasil. Então, a partir disso, eu realizei um diagnóstico das políticas de segurança consideradas públicas, questionando a possibilidade dessa prevenção agir ou não como forma democrática de controle social. No fim, eu falo sobre o PRONASSE e as inovações e críticas dirigidas a ele. O terceiro capítulo, que é a finalização do trabalho, eu estudei a percepção de moradores de dois territórios da paz, a Bom Jesus em Porto Alegre e o Guajuviras em Canoas, principalmente em relação a dois projetos que eram Mulheres da Paz e o Proteja. Nessa parte, nesse terceiro capítulo, eu então analisei a territorialização dos espaços, a utilização, entre aspas, das pessoas como propulsoras de mudanças e como elas perceberam a intervenção como elas perceberam as intervenções dessas políticas de segurança nos seus cotidianos e nos seus territórios. Eu vou fazer uma agência. Tá, então, tem bastante tempo que eu falo muito. Bom, primeiro capítulo, então, em resumo, apontou para alguns fatos do século XIX, do século XX, como causas para que entendemos hoje por exclusão social. Então, eu falo um pouco do imperialismo, sobre a retomada dos territórios pelos países europeus no século XIX, que foi estratégia para o domínio e controle no resto do mundo, que as sociedades dos países que foram dominados, então, ficaram à mercê dos países dominantes, o que aprofundou os processos de desigualdade. Então, no século XX, as guerras disseminadas deixaram claras práticas destrutivas em relação aos outros, de novo, entre aspas. Então, no fim do século passado, novos planos foram implementados e elaborados, políticas criminais, então, que isolaram mais certos indivíduos protagonistas de condutas consideradas como desviantes. Também eu falo um pouco da falência do estado de bem-estar social, do welfare state, que proporcionou o crescimento de uma política ultraconservadora como parte, com forte sentimento retributivista. Então, eu falo um pouco sobre o conceito de controle social a partir do Peter Berger, que ele fala que nenhuma sociedade pode existir sem controle social. Então, para ele, quando tu te situa dentro de uma sociedade, significa que tu te situa em relação a muitas forças repressoras e coercitivas. A criminologia passa, então, a se preocupar com a questão do controle social a partir da escola do Labeling Approach, encontrando nele um lugar de grande relevância por seu referencial teórico, sendo, então, esses outros, que eu já tinha falado, aqueles controlados e confinados nas instituições totais. Como um produto discriminatório do funcionamento do sistema legal. A criminologia crítica, então, como uma outra escola que começa a estudar o controle social, se impõe para questionar a instalação de políticas de controle que marginalizam uma parcela da população. Depois disso, e depois na banca eu sofri críticas, isso vai se arrumar na versão final, eu falei um pouco do princípio da dignidade da pessoa humana, que é considerado um valor informacional da ordem jurídica, política, social e cultural. Então, quando esse princípio é violado, ele não atinge unicamente o ser humano, mas todos os seres humanos, todos os cidadãos. Né? Então, eu vi depois, a partir do trabalho empírico, que uma vivência que eu tive com as pessoas com as quais eu convivi, entrevistei, foi entrevistas narrativas, que esse princípio ele é violado todos os dias. Então, por fim, e partindo dos questionamentos que eu já tinha detalhado, eu apresentei um panorama geral sobre a produção e produção da miséria na América Latina e no Brasil. E, bom,
resumo, a desigualdade ela pode ser pensada como um dos fatores para a ausência de harmonia na sociedade brasileira, o que justifica ações violentas por parte do Estado em zonas de exclusão social, onde o Estado normalmente não se faz presente, quando se faz através da força. Então, os processos de exclusão social se sobrepõem àqueles de inclusão, e esse crescimento estrutural da exclusão social, chamado pelo Boaventura de contra-modernização ou desmodernização, é o que faz emergir o fascismo societal, que eu aprofundo um pouco mais no terceiro capítulo. Tá, aqui são duas fotos. A de cima é da rua de duas das mulheres da paz, das quais eu entrevistei na Bom Jesus, e a foto de baixo é de um esgoto de céu aberto na frente da casa de uma das mulheres da paz que eu entrevistei. Bom, no segundo capítulo, então, foi feita uma divisão também do trabalho em 4 partes. A primeira dela foi, então, como eu já tinha falado, a análise da doutrina de segurança nacional, que foi o ponto que eu peguei como ponto de partida para falar de segurança pública no Brasil. Então, ela foi implementada em 1950, através da Escola Superior da Guerra. Então, essa doutrina, em síntese, era a doutrina que unia as forças dos setores dominantes da sociedade aliada ao capital estrangeiro. O DOI-CODE, por exemplo, foi criado a partir do momento em que a DSM estava implementada. O ponto-chave dessa primeira parte do segundo capítulo é a herança deixada pela doutrina de segurança nacional no papel das instituições policiais. De acordo com o professor Zaverucha, diferente do que acontece na maioria dos países democráticos, no Brasil a polícia e o exército têm suas funções entrelaçadas. Essa herança complica e atrasa, complicou e atrasou e complica e atrasa a criação de novas práticas de segurança pública. Bom, então, apesar da redemocratização do Estado brasileiro em 88, as práticas policiais não se modernizaram, isso também já foi falado hoje, mantendo inclusive o trabalho que era feito anteriormente, ou seja, da defesa da ordem pública e não da defesa dos cidadãos. Também a elitização das práticas policiais persiste até hoje e continua faltando uma identificação da polícia com o povo. Isso quem fala melhor é a professora Ivone Costa, da Universidade Federal da Bahia. Bom, em resumo, então, o significado da polícia hoje, a partir da bibliografia que eu utilizei, é de uma instituição que visa manter a ordem e as leis de segurança a partir da velha repressão. Daí, existe a polícia comunitária, que é um avanço que está sendo testado e até implementado em alguns lugares, a professora Melissa também falou disso hoje. E para a professora Lola Near de Castro, que é uma criminóloga crítica, ela vai dizer que tem que existir uma comunicação permanente e honesta entre o Estado por meio da polícia. Bom, e daí em 93 foi criado o Plano Nacional de Direitos Humanos, como resultado da Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena, e depois, 7 anos depois foi aperfeiçoado, passando a se chamar de Segundo Plano Nacional de Direitos Humanos. Nesse meio tempo, por meio de um decreto número 2315, foi criada a SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que era a antiga Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública. A SENASP estruturou o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, por uma articulação dos outros entes federados. Com a concretização da SENASP, foi criado o Plano Nacional de Segurança Pública em 2000, que para muitos foi a guinada para a democracia no país. Ao mesmo tempo, com muitos críticos do programa, como por exemplo Luiz Eduardo Soares, ele acredita que não trouxe grandes mudanças. Uma vez foi criado muito rápido, que foi em função daquele incidente do ônibus 174 no Rio de Janeiro, que o Fernando Henrique pegou o celular e ligou para os secretários e disse: olha, eu preciso de um plano logo, porque a gente precisa dar uma resposta. Bom, mesmo assim, o professor Sérgio Adorno, ele vai falar que foram dados passos importantes para esse plano, já que citou, mesmo que timidamente, a prevenção e o papel dos municípios como ponto importante no debate acerca da segurança. E, por fim, então, nesse capítulo, falando um pouco da prevenção e do PRONASSE, como ponto... A prevenção, então, é o ponto-chave para o estudo do PRONASSE, já que está sendo colocada em prática em diversas regiões. Bom, o município entra, então, como principal agente quando se fala em prevenção, uma vez que ele está muito mais perto da questão da criminalidade urbana, podendo optar pela prevenção em vez da repressão em diversos casos. O PRONASSE aparece, então, a priori, como uma possível gestão democrática da segurança pública, com propostas inovadoras para o controle do PIB. Então, dentre os diversos objetivos do PRONASSE, situava-se também a valorização do trabalho do profissional na segurança pública. Tinham 6 planos principais, que eram Bolsa Formação, Formação Policial, Mulheres da Paz, o Protejo, reestruturação do sistema prisional e Plano Nacional de Habitação para os profissionais em segurança pública. Eu estudei concretamente Mulheres da Paz e o Protejo. Mulheres da Paz era a capacitação de mulheres das comunidades onde o território de paz foi implementado,
em diversos temas, tais como a ética, direitos humanos, sexualidade e cidadania, com o intuito delas serem multiplicadoras de direitos humanos nas comunidades que elas habitavam. E o Proteja, então, é aplicado para jovens de 15 a 24 anos em territórios de descoesão social também, então territórios de paz, para agirem como multiplicadores da filosofia passada a eles pelas mulheres da paz, tentando resgatar a cidadania que a princípio estaria perdida. Só que não foi muito bem o que aconteceu, pelo menos em Porto Alegre. Então, o terceiro capítulo do trabalho, ele trata especificamente dos interlocutores, né, das pessoas com as quais eu conversei, e foi por meio da técnica de entrevista narrativa, história oral, história de vida. A antropologia trabalha muito, mas a sociologia também trabalha, o Lair trabalha muito com isso. Bom, eu utilizei essa forma de abordagem porque eu acreditei que ela era mais adequada para me aproximar das pessoas. Simplesmente chegar com um roteiro cheio de perguntas e ficar fazendo um monte de perguntas sobre a vida delas me pareceu um pouco agressivo. Daí eu resolvi fazer com essa forma de abordagem, né, com entrevista narrativa. Bom, então, em resumo, os narradores de Porto Alegre deixaram claro que não existe território de paz, que eles não estão nesse jogo, eles apenas são regulados por mais uma forma de controle social. O Estado só entra nesses locais, né, através da segurança pública, como o professor Nilo Batista, da UERJ, que é um professor do direito, ele fala, pobre cidade essa em que a segurança pública é o eixo para as políticas públicas que realmente poderiam mudar essa realidade. Então, em Porto Alegre, as mulheres da paz com as quais eu conversei deixaram clara a objetificação de suas participações no projeto e os adolescentes entenderam muito bem o que eles estavam ali. Os projetos aconteceram, assim, Mulheres da Paz aconteceu num período e o Proteja aconteceu em outro, quando já as Mulheres da Paz não eram mais Mulheres da Paz, então não houve uma convergência como houve em Canoas. Bom, deixa eu ver. Bom, como eu já tinha mencionado, então eu considerei esses moradores, na verdade eu não tinha mencionado, mas eu vou mencionar agora. Eu considerei os moradores com os quais eu conversei membros de uma sociedade civil estranha. Isso quer dizer que eles têm direito a alguns direitos fundamentais, mas não têm acesso a todos eles. Então, é um misto de inclusão e exclusão social. E aí vem o conceito de fascismo societal, que é caracterizado por relações sociais e experiências de vida vividas debaixo das relações de poder e de trocas extremamente desiguais. Então, na verdade, o que ficou de pergunta mesmo no final da dissertação foi se essa sociedade civil estranha, que eu considerei elas, né, meio que todas as pessoas com as quais eu conversei seriam parte de uma sociedade civil estranha, se a partir desses projetos de segurança pública elas teriam sendo incluídas, né, teriam chegando a uma sociedade civil incluída. Não ficou muito claro, porque não teve muito como comparar Canoas com Porto Alegre pela diferença de como foi feita a política na prática, e essa não era a intenção do estudo, mas enfim, foi mais ou menos isso. Obrigada. Obrigado, Mariana. Um salve para os próximos. Um salve para os próximos. Uma boa noite a todos. Eu não sei porquê, mas eu sempre resolvo fazer as coisas do lado mais difícil, né? Mas eu, na hora de escolher a pesquisa para apresentar, eu escolhi a mais recente, aquela que tem os dados ainda não disponíveis, não consolidados. Acho que tem uma busca pelo novo.
Então, o que eu estou chamando, né, de federalismo em direitos humanos no Brasil, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, sua relação com os entes federativos na implementação de políticas públicas de direitos humanos, é um recorte de um guarda-chuva, né, em que direitos humanos são pensados no Brasil, ora como um setor de políticas públicas, como saúde, educação, segurança, ora como um conceito que tangencia, né, e que é inerente aos demais setores. Tá? E isso traz uma série de problemas, porque do ponto de vista da institucionalização dos mecanismos de proteção, do ponto de vista, né, da implementação de políticas públicas, né, eu acabo limitando, né, e criando, então, eixos que nem sempre se comunicam, nem sempre conversam, e isso é um pouco, então, do debate que eu quero fazer a partir dessa análise. Tá? Eu estou chamando, então, de guarda-chuva porque essa pesquisa estaria relacionada a 4 outras discussões. Tá? Então, eu tenho realizado, já desde o ano passado, uma grande pesquisa sobre a Defensoria Pública no Brasil e os processos de institucionalização, reforma e consolidação do acesso à justiça público, né, a partir do momento em que a reforma do Judiciário, em 2004, dá autonomia à instituição e ela se coloca como a principal instituição garantidora de acesso à justiça, né, no Brasil. Esse é um modelo, então, que o Brasil encabeça e que exporta para toda a América Latina. Né. Bom, então, por que isso tem relação com esse debate que eu estou fazendo aqui? Porque justamente uma das políticas, né, da União, pensando direitos humanos, é justamente a ampliação do acesso à justiça. Tá? Por outro lado, eu tenho discutido também qual é o papel do judiciário na implementação de políticas de direitos humanos e, mais do que isso, qual é a relação que o judiciário tem tanto com a legislação brasileira quanto com tratados internacionais, pensando um conceito que é o conceito de controle de convencionalidade. Tá? E aí, então, essa fase aqui da pesquisa é pensar a relação entre federalismo e implementação, né, de políticas a partir dos 3 entes federativos. Tá? Então, o objetivo dessa pesquisa é compreender o papel desses arranjos federativos na institucionalização e implementação das políticas de direitos humanos. Tá? Pensando o seguinte, a Constituição de 88, ela concede autonomia a um primeiro momento em que, especialmente municípios, mas estados e municípios formulam, né, constituem agenda, formulam e implementam políticas e, a partir das reformas de segunda geração, em 95, há um movimento uniformizante, centralizador, né, em que há uma coordenação, então, das fases de agenda, formulação e compete a estados e municípios implementarem essas políticas. Né? Então, do ponto de vista dos direitos humanos, o retorno à democracia, né? A Mariana já coloca isso, né? Leva à criação dessas estruturas institucionais para a promoção de direitos humanos, especialmente a partir da criação, então, de uma Secretaria Nacional, que começa no Ministério da Justiça, e, portanto, no seu início, há um debate com a causa da segurança pública, e, num segundo momento, há uma passagem, né, para uma secretaria autônoma, com a nomeação de determinados secretários que se deslocam do debate da segurança pública. Tá? Então, como referencial teórico, é basicamente o debate, então, sobre políticas de direitos humanos que é feito, num primeiro momento, né, por esses autores muito ligados ao NEV e à própria criação do primeiro plano. Tá? E, num segundo momento, então, pensar um pouco a criação de indicadores, de um sistema de monitoramento e avaliação de políticas de direitos humanos a partir, então, desses autores encabeçados pelo Paulo Januzzi, que, inclusive, está aí amanhã no ciclo de debates que o MTS está promovendo aqui na URGS. Bom, então, do ponto de vista histórico, né, a causa de direitos humanos é conhecidamente uma causa que começa no combate, na luta contra a ditadura. Ela tem uma ligação grande com os movimentos da teologia da libertação na Igreja Católica
Num segundo momento, há uma constituição de um movimento social mais autônomo, né? E num terceiro momento, então, é essa fase de institucionalização que se dá tanto com a criação de secretarias estaduais quanto com a Secretaria da União, né? Os planos, então, acho que o debate sobre a temática dos planos é interessante, porque o primeiro plano é esse que privilegia direitos civis, direitos das crianças e adolescentes, mulheres, população negra, indígenas, estrangeiros, né? E não há referência à questão da livre orientação sexual, mesmo da identidade de gênero, né? Mas há todo um debate que pensa as violações de direitos humanos ligada à questão da segurança pública, da redução da violência e do crime, tá? O segundo plano é aquele em que se pensa e se atua sobre esses direitos, né, de diversidade, digamos assim, tá? E se amplia o conceito de direitos humanos para aspectos de educação, saúde, etc. Né? E o terceiro plano é aquele feito já no governo Lula, que deu o maior bafafá, que tinha como secretário, me esqueci o nome dele agora, mas tinha toda uma preocupação com a restauração da Comissão da Verdade, né? Assim como temas de descriminalização do aborto, união civil, de pessoas do mesmo sexo, né? A adoção por casais homoafetivos e, especialmente, o debate sobre a laicidade do Estado. Bom, atualmente, a Secretaria ela sofre, há uma hipótese no trabalho de que a figura do secretário tem um papel prioritário na definição, na constituição da agenda e no cerceamento ou na ampliação das temáticas que são tratadas na construção de programas que a Secretaria promove, tá?